Estai, pois, firmes, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai Celestial, poderoso Senhor, agora que vamos estudar a Tua Palavra, suplicamos-te, ó Pai, que o Teu Espírito Santo presente venha iluminar as nossas mentes e corações, para entendermos bem a Tua Palavra e transportá-la para os nossos corações. Abençoe igualmente as crianças na sala de aula, sob o ensino de Selva, professora, nesta manhã, que elas cresçam também, aprendendo mais a respeito do Teu querer, a Tua vontade, e cresçam, ó Deus, em obediência na Tua Palavra. Venha, portanto, nos conduzir neste momento da edificação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa o encerramento desta carta que ele escreve aos Efésios. Ele começa a encerrar esta carta, que tem 6 capítulos apenas, e ele vai chegando no final da carta, no capítulo 6, depois de tecer vários assuntos sobre a conduta pessoal, vida na igreja e no lar. Então ele diz: quanto ao mais. Olha que agora ele está encerrando a carta, mas há algo muito importante para a vida da igreja a ser dito ainda, finalizando a carta. Quanto ao mais, diz ele no capítulo 6, no versículo 10, começando o parágrafo, que iniciamos a leitura no verso 14, mas ele começa o parágrafo, finalizando a carta. Quanto ao mais, e segue com uma soma de exortações sobre qual deve ser o estilo daquele que tem fé em Deus, daquele que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora você tem um estilo de vida, e este estilo de vida que você tem, o seu compromisso com Deus em Cristo Jesus, vai incomodar muito o mundo, aqueles que o cercam, numa sociedade que não tem tanto temor a Deus. Então ele diz: quanto ao mais, e fala: sede fortalecidos, mas sede fortalecidos no Senhor, o poder de Deus. Sede fortalecidos. Então eu vou ficar bem forte, como o apóstolo Pedro, que pegou a espada para enfrentar os inimigos de Cristo. Não, sede fortalecidos no Senhor, o poder é de Deus, não é nosso, mas é necessário, não só para lutas diante do mundo, mas para a nossa firmeza em Cristo Jesus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, e passa a mostrar sobre esta unção, como ela deve ser. Ele vai colocando aqui um vestuário para o cristão. É firmeza em Cristo Jesus, uma firmeza que agora depende o cristão do poder de Deus. Um dos grandes objetivos do cristão é, de fato, a sua firmeza no Senhor Jesus, porque fora de Cristo, irmãos, não há vida, não tem jeito. Fora de Cristo não existe vida alguma. E é por isso que Satanás quer tirar tudo de Cristo em nós.
como Ele trabalha para fazer isto. Às vezes não percebemos, mas Ele trabalha. E Ele trabalha para tirar o que nós recebemos de Cristo Jesus, para nos mantermos nele mesmo, em Cristo Jesus, vivermos o estilo que Ele quer que seja o nosso viver. Ora, o nosso objetivo é esta firmeza em Cristo, mas Satanás não quer deixar isto acontecer. O apóstolo exorta então o cristão a lutar. Lutar é uma luta sem tréguas, mas lutar contra o mal e permanecer firme em Cristo Jesus. No verso 13, o versículo que antecede, ou seja, o texto aqui precedente ao que fizemos a leitura: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E no verso 13, o apóstolo está falando: é preciso resistir. É preciso, o verso 14 e o verso 13, são dois versículos falando da firmeza e também aqui da resistência. É preciso resistir. Resistir tem a ideia de uma firmeza resistente contra uma forte oposição. Como o apóstolo Tiago escreveu: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E o apóstolo, nesta carta aos Efésios, está dizendo: estais, pois, firmes. E nós perguntamos: mas como podemos ver isto? E ver primeiro, firmes, porque recebemos o poder que nos mantém firmes em Cristo Jesus. É o poder de Deus. Nós precisamos nos manter firmes para resistir às insistentes maldades que nos cercam neste mundo. Creio que é experiência de todos aqui, ou se não de quase todos, alguém às vezes trazendo um conselho e você começar a desconfiar. Este conselho não é tão íntegro quanto parece. Este conselheiro não está a serviço do bem. O apóstolo Paulo está falando sobre isto. Deus nos conduz em seu poder amável, e nós precisamos então nos mantermos firmes em Cristo para resistir às insistentes maldades que nos cercam neste mundo. A astúcia do mal, meus irmãos, mina os nossos lares, e mina os nossos lares sorrateiramente, porque os nossos pais, em bom senso cristão, condenavam, reprovando valores morais, porque nós mesmos reprovávamos também tais valores morais, agora se tornaram assim um valor natural, ou até mesmo admirado, quando não elogiado por aqueles que outrora reprovavam, e os têm agora até como qualidade. Este sangramento dos padrões da vida, pouco a pouco afeta a nossa mente. Este sangramento que ocorre de forma em que vai se machucando e passando, parece que um anestésico do mal, e vai machucando, e nós não sentimos. É um sangramento, sim, de valores cultivados que deveriam permanecer.
mas não permanecem. Os reprovados acham o seu lugar agora. E assim, nós vamos sendo sugados pelas maldades do mundo, achando que é um benefício para a nossa vida. Essa firmeza em Cristo que a Bíblia requer do cristão tem a sua provisão, inegavelmente, no poder de Deus. Nós já tivemos a oportunidade, irmãos, de estudar Efésios capítulo 6 com os irmãos. Nós estudamos peça por peça, num vestuário aqui de um soldado, mostrando o significado dessa armadura, parte por parte. Os irmãos podem lembrar. O que estamos enfatizando agora, neste cenário, é a firmeza em Cristo, como uma necessidade, para que não haja equívoco em nossos corações. Nós recebemos esta armadura de Deus. Pela fé, nós temos esta armadura, esta vestimenta. Mas parece, irmãos, que a firmeza em Cristo Jesus é algo que não conseguimos uma compreensão exata como é necessário. Ela tem a sua importância, como ela também ocorre na nossa vida. E nós só percebemos o valor dessa firmeza em Cristo quando ela vai dissolvendo, quando ela vai escapando, quando assoma o amontoado de experiências que não nos ajudam em nada, começam a insistir em sua presença no nosso viver. Então nós começamos a notar a importância de cultivar mais a firmeza em Cristo Jesus. A firmeza em Cristo, ela é, meus irmãos, também considerada pela oração. Por isso, pulei toda essa parte que já estudamos sobre a armadura. Mas Paulo termina, olha só, no versículo 18, com toda oração. Não adianta uma pessoa que não é treinada para a guerra estar com uma vestimenta de um guerreiro e com um armamento pesado de guerra, se não sabe manejar. Para quê? Não podemos viver assim. Então o apóstolo aqui, ele faz um chamado para que esta firmeza aconteça pela comunhão com Deus numa vida de oração. Ele diz: com toda oração é que se faz isto. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este ano estamos salientando muito o chamado de Deus para os seus filhos, o chamado para oração. A oração é um meio de graça. E quando nós falamos que a oração é um meio de graça, nós colocamos a oração no pé de igualdade com a palavra de Deus. Colocamos a oração no pé de igualdade com o sacramento, porque a palavra de Deus é um meio de graça. O sacramento do batismo, da ceia do Senhor são meios de graça. É por isso que nessas ordenanças nós temos símbolos ordenados por Cristo Jesus, como o cálice, o pão, o batismo, a arca. São símbolos nestes meios de graça. Mas veja, irmãos, a oração vai um pouco além. Não pode ser simbólica.
é onde o cristão derrama a sua alma na presença de Deus, é onde ele chega dizendo para Deus: Tu és soberano, eterno, santo, elevado em todo o poder, e eu, um servo. E assim nos curvamos diante de Deus, derramamos diante do seu trono a nossa alma, o nosso coração. Ora, irmãos, os que experimentam esta verdade sabem muito bem o quanto isto é um remédio para a alma, que cura na mesma hora, porque nós vamos vivendo a certeza de que não estamos lutando sozinhos neste mundo, mas Deus está conosco, Ele vai nos conduzindo, e o nosso temor a Ele vai aumentando, porque vamos reconhecendo mais a nossa dependência dEle. A oração não é uma invenção do ser humano, foi Deus mesmo que ensinou em sua palavra. Então é um meio de graça. Recebemos a provisão de Deus pela súplica na oração. O que de fato, irmãos, precisamos neste mundo para uma satisfação plena? O que de fato precisamos neste mundo para um prazer completo na nossa vida? O que mais precisamos neste mundo para uma satisfação feliz? A bem-aventurança. O que precisamos tanto para pedir em oração a Deus, senão, primeiramente, nossa firmeza em Cristo. Como dizia um professor Otto, que já faleceu, o resto é nota de rodapé, porque realmente é a nossa firmeza em Cristo Jesus. As outras coisas nos são acrescentadas. Não é isto que Jesus disse: primeiro o seu reino. A firmeza em Cristo Jesus. E quando nós pedimos a intensidade dessa firmeza, Deus faz o seguinte: Ele pega o livro e coloca em nossas mãos. É isto que Ele faz. Para firmar os nossos passos nele, Ele pega o livro dele e coloca em nossas mãos. É assim que Ele faz. Ele fez isso com os profetas, fez isso com os reis, fez isto com os discípulos. Não faria conosco a sua igreja? Deus, por exemplo, chamou Ezequiel para o ministério profético. E Ezequiel, naquela visão, através do que Deus falava aos antigos, ouviu Deus falando com ele: toma este livro, o rolo, e entregou para o profeta Ezequiel numa visão. Era o chamado para o ministério profético, mas quando Deus entregou um livro para Ezequiel, Ezequiel disse que Deus falou para ele comer o livro numa visão. Não é algo material. Comer a Bíblia não vai resolver nada. Mastigar, botar tio pequeno, para vamos ver se dá um músculo melhorado e vamos mastigar esse papel. Não é isso. É a visão do profeta, como ele teria que absorver a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, que Deus daria a ele para proclamar. Qual palavra profética? Era assim. Mas ele disse: e eu tomei o rolo do livro e comi. E sabe o que ele disse? Ele disse: comi e na boca era doce como mel. E então é assim com os profetas e com os reis.
Vamos lembrar, não de Ezequias, mas de Josias, que era um rei tão jovem, certamente supervisionado pela própria mãe, alguns dizem. Tão jovem era no reinado do povo escolhido, o povo de Deus, e ele viu que o templo estava em ruínas, então a vida religiosa do povo não estava séria. O templo estava em ruínas e ele disse: eu vou reformar o templo. E mandou lá os obreiros, e um deles achou o rolo do livro da lei. Quando o tesoureiro foi lá para verificar as questões, então o responsável pela obra disse: olha, nós encontramos o rolo do livro da lei, entrega para o rei. Foi conduzido o livro para o rei Josias. Ele leu, o escrivão deu para ele. Quando terminou de ler, Josias, tão jovem, rasgou as vestes, em sinal de arrependimento. Não é só o templo que precisamos reformar. Ele passou a reformar o povo. Foi isto que Josias fez. Mas por quê? Porque o povo tinha fugido de Deus, estava fora dos caminhos de Deus, não tinha o livro nas mãos. Ao tomar posse do livro, ao conhecer o livro da lei, verificou, então, agora temos uma referência, o povo está fora, e por causa do livro, então nós podemos voltar à firmeza em Deus. De igual modo, o Senhor Jesus, no dia da ressurreição, 2 discípulos retornavam à pequena cidade próxima de Jerusalém, Emaús. Jesus se colocou na tarde do domingo da ressurreição ali com eles, e ouviam que eles falavam, frustrados por causa da morte do seu Senhor, Mestre, Salvador, Cristo Jesus. A nossa esperança estava nele, e seguiam falando. Em dado momento, já que eles não conheceram a Jesus, não o reconheceram, Jesus disse: ó honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Falou assim Jesus com aqueles discípulos. Ou seja, existe uma escritura e vocês não leem a escritura. Existe a escritura e vocês não consideram o que está na escritura. Necios e tardos, ele disse, e começou a expor as escrituras para aqueles 2 discípulos, falando sobre Moisés e seguindo as escrituras, ensinando, restaurando a esperança, a força, àqueles discípulos que depois voltaram correndo para Jerusalém. Felizes, nós tivemos com o Senhor. Ele falou da escritura conosco. Irmãos, sempre nós buscamos alternativas para a igreja. Queremos resolver a questão da falta de firmeza dos nossos irmãos. São convertidos, são cristãos verdadeiros, mas lhes falta ainda firmeza na Escritura, ou conforme a Escritura. E nós ficamos procurando alternativas uns com os outros. Não temos. Somente Cristo. E isto é alcançado e é mantido pela própria comunhão através de uma vida de oração, porque é assim que a igreja desenvolve dentro do que os planos de Deus têm para o desenvolvimento do seu povo. A Escritura nos fala da provisão que sustenta a nossa firmeza em Cristo, mas esta provisão tem que ser buscada, porque Deus já deu este meio de graça, a oração. Por isso estamos trabalhando a oração com a igreja. Não há bênçãos de Deus para a vida da igreja que a igreja não tem que buscar em oração.
A fé é isto. Pistis, fé. A mão que se estende para receber. É pela fé que nós buscamos a Deus em oração, para receber a sua provisão, para a manutenção da nossa firmeza em Cristo Jesus. Então o apóstolo diz: faça isso com toda a oração, oração que tenha qualidade de perseverança, oração que tenha qualidade da intercessão, orando por todos os santos de Deus. A qualidade da intercessão, da perseverança, continuar orando por aqueles que ainda frios, distantes, não conseguem achar a sua firmeza em Cristo Jesus, mas aqueles que estão firmes poderão continuar orando por aqueles que não se acham tão firmes assim, e que Deus nos ajude. Amém. Nós vamos